Nessa aula a gente vai ver como a gente pode aplicar um filtro de desfoque, dessa vez como um filtro. Então a gente tem aqui uma composição que a gente já tinha trabalhado para estender o cenário, a gente estendeu tanto aqui embaixo quanto aqui do lado, e aqui a textura não fica perfeita. Então imagine que a gente quisesse desfocar o fundo para esconder um pouco as imperfeições. Para a gente desfocar esse fundo, eu vou vir aqui na camada primeiro, e eu vou clicar com o botão direito e converter para um Smart Object. Também posso vir através do filtro, e aqui em filtro utilizar a opção de converter para Smart Filter. Vai fazer a mesma coisa. Agora a gente vai vir na categoria de desfoque. E aqui existem vários tipos de desfoque diferentes. A principal diferença é o formato desse desfoque. Por exemplo, o Motion Blur, ele vai fazer um desfoque direcional. A gente consegue ver aqui no preview o desfoque como ele acontece. Eu vou aumentar bastante a distância. A gente consegue ver aqui embaixo também, fica até mais fácil. A gente consegue ver como é um desfoque com uma direção. Por isso que se chama Motion Blur. Ele é para dar essa sensação que é um movimento. É algo que não combina nem um pouco com essa nossa composição. Tem um outro filtro que a gente poderia usar de desfoque dessa mesma ideia, que é o Radial Blur. Ele vai dar uma sensação de movimento também. Esse, no caso, não tem preview, é um filtro bem antigo de antes de ter preview no Photoshop. Você tem aqui um Amount. A gente consegue ver que ele tem a opção de girar ou de dar um zoom. Se quisesse fazer aquele efeito de zooming da fotografia, que é quando você faz a foto com uma exposição mais longa enquanto você dá um zoom. Você pode simular usando esse filtro. Aí você clica em OK, você está definindo aqui o quanto de zoom que você quer dar. Poderia ser aqui também girando, daí seria um desfoque, tipo uma longa exposição girando. No caso, vou fazer aqui com zoom, clique em OK. E pronto, a gente consegue fazer esse efeito como se fosse um zoom para frente. Eu vou dar um Ctrl Z, porque obviamente é nenhum desses dois que a gente quer. Eu vou voltar aqui em filtro, blur de novo. E a gente tem aqui outras opções de desfoque. E entre essas outras opções de desfoque, as duas melhores, na minha opinião, são Lens Blur, porém ele não funciona em objeto inteligente, então eu vou mostrar ele na sequência, e o Gaussian Blur. O Gaussian Blur, ele é um desfoque bem simples e bem natural, ele parece bem natural quando você aplica. Inclusive, a gente já tem ele aplicado aqui, numa distância de 5 pixels. Quanto maior esse valor, mais ele vai desfocar. A gente consegue ver que tem essa linha, porque essa linha aqui, na verdade, é da camada de ajuste, tá? Porque tem aqui um Curves, que eu tinha escurecido atrás do copo. Então, não se preocupe muito com isso, a gente vai focar aqui só no fundo. Se você desfocar demais, você vai começar a ver posterizações, então toma cuidado com o quanto você desfoca. E se você perceber essa posterização, depois você pode tentar aplicar um ruído para diminuir esse efeito de posterização, eu já vou mostrar como. Mas aqui você utiliza esse radius para definir o quanto de desfoque que você quer. Então, vamos colocar aqui que a gente quer um desfoque, por exemplo, de 5 pixels. Eu clico em OK e a gente consegue ver que toda a imagem ficou desfocada. Porém, quando a gente utiliza aqui um filtro inteligente, a gente consegue ver que junto com o filtro aparece aqui uma máscara para o filtro. Então eu poderia, por exemplo, copiar essa mesma máscara que eu já tinha aqui, e para copiar essa máscara, eu vou vir aqui com o mouse em cima dela e dar um Ctrl clique. Quando eu der um Ctrl clique, ele vai transformar essa máscara numa seleção. Agora que eu transformei ela numa seleção, eu vim aqui em selecionar inverso, porque na verdade eu quero selecionar o lado de dentro, e nesse lado de dentro eu vou selecionar essa máscara, e eu preciso inverter as cores dessa parte da máscara. Aqui está branco, eu quero transformar para preto. Então, eu vou vir aqui em Imagem, Adjustments, e eu vou clicar aqui em Inverter, ou atalho Ctrl I. E daí eu inverto as cores nessa área da seleção. E a gente consegue ver que ele agora volta a nitidez. Eu vou vir aqui em Selecionar, Desselecionar, eu limpei a seleção, e pronto. Agora eu tenho um desfoque no fundo, mas no copo a nitidez volta, porque eu pintei de preto essa região. Então, só recapitulando, segurei o Ctrl, cliquei na máscara para transformar numa seleção. O problema é que eu seleciono a parte branca, e eu queria, na verdade, selecionar a parte preta. Então, eu inverti a seleção, vindo selecionar inverso. Seleciono essa máscara e inverto as cores de dentro, que eram brancas, para preto. Atalho Ctrl I, ou Imagem, Ajustes, Inverter. Ok, agora se eu quiser eu posso brincar com mais ou menos desfoque no fundo. Como ele é um filtro inteligente, basta dar um duplo clique ali no Gaussian Blur e eu posso vir aqui e colocar mais ou menos desfoque, como eu achar que vai ficar mais legal para essa imagem. Quando eu estiver satisfeito, eu clico em OK e pronto. Aí eu comentei que quando você põe muito desfoque, ele tende a posterizar, a ficar umas linhas que você percebe a transição. Além de ficar muito liso, você perde todo o ruído natural da imagem. Então, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu aplico um desfoque é aplicar um leve ruído por cima para parecer mais natural. Então, a gente vai vir aqui em Filtro, na categoria de Noise, e a gente tem aqui algumas opções de Noise.
A grande maioria daqui para baixo é, na verdade, para reduzir o ruído, para simplificar a imagem, simplificar o ruído da imagem, e um é para realmente adicionar ruído. Então, eu vou clicar aqui em Add Noise, adicionar ruído. A gente consegue ver que aqui aparece já a imagem, o quanto de ruído que vai ser colocado. Você pode aumentar esse amount bastante, se quiser bastante ruído, como vocês podem ver ali atrás. A gente consegue ver que não está afetando o copo por causa da máscara. A máscara não está deixando passar para dentro do copo. Você tem a opção aqui de uniforme e gaussiano. Você pode escolher o que você achar mais bonitinho, mas é bem suave a diferença. Se você desligar monocromático, ele vai aplicar aqui um ruído RGB. Ruído parecido com o ruído de ISO mesmo, aquele ruído meio colorido, feio que tem às vezes quando você põe um ISO muito alto. Eu vou colocar ele monocromático, acho que vai ficar mais bonitinho. E obviamente um valor bem mais delicado. Eu não quero tanto ruído, eu quero só um pouquinho de ruído para deixar mais natural e dar um pouquinho de textura para o fundo. Que mesmo que a gente tenha desfocado, a gente quer um pouquinho de textura. É importante dar um zoom e comparar de perto, tá? Eu tô com um valor meio alto de distância aqui em relação à imagem. Vale sempre a pena aproximar. Qualquer coisa pode ver nessa telinha também, a versão aproximada. Eu vou apertar aqui Ctrl+, para poder aproximar mais da minha foto. Posso a barra de rolagem também para navegar. Eu acho que vou aumentar mais um pouquinho, vou colocar 3. E pronto, acho que 3 está ok. Vou clicar em OK. E a gente tem agora um campo, um fundo mais desfocado, mas com ruidinho para deixar realista. Se você quiser ver um antes e depois, basta desligar aqui os Smart Filters. Você desliga completamente essa foto original e a foto depois. Já chama mais atenção para o copo no centro da tela e ajuda a disfarçar aqui um pouco dos retoques.